Glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar. Está preparado para aquilo que Deus quer falar ao seu coração e também para essa vida, né, que Deus tem para nós? Está preparado? Se hoje te chamarem, preparado para encontrar com Jesus? É sempre bom refletir sobre isso. Eu sei que há uma cultura do brasileiro de muitas vezes nós não refletirmos sobre a morte. Mas os discípulos de Jesus, logo os primeiros, eles sempre estavam refletindo sobre a morte. Paulo escreve diversas vezes, né, sobre a morte. Uma das palavras até mais famosas, né, da palavra de Deus está no livro de Gálatas, que nós vamos também falar hoje. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este morrer, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Pensar, por que eu vivo? Qual é o propósito da vida? Né? O que eu vou deixar nessa vida? A gente ouviu essa semana, o pastor Rogério foi comigo, né, também o Alex, no velório do Aquiles, e há um legado deixado, né? E nós deixamos um legado, seja ele em grandes proporções, ou seja em pequenas, mas nós deixamos legados em vidas. E essas vidas vão compartilhar, vão viver, vão expressar e vão levar esse legado. E muitas vezes alguns pensam que só pode deixar legado quem tem isso, tem aquilo, ou é isso, ou é aquilo. Não. Todos nós, como cristãos, podemos deixar um legado, né? Na vida, na família, nos discípulos e também para aqueles que olham para a nossa vida. Né? Sejamos nós mestres, professores, líderes, pastores, né? Ou discípulos de Jesus. E nós temos esse papel de deixar esse legado. Paulo fala aqui, nesse texto que nós vamos ler, sobre confirmar, né? Quando foi confirmado o seu apostolado. Né? Nós falamos um pouquinho sobre a instância e também a instabilidade da mensagem na vida dos Gálatas. Primeiro capítulo, né? O livro de Gálatas fala muito de liberdade, mas o primeiro capítulo, Paulo faz uma pergunta, né? E essas duas últimas semanas nós falamos sobre isso. Ele faz uma pergunta: mas como que vocês deixaram o evangelho tão rapidamente? Como que vocês deixaram algumas pessoas ensinarem essas coisas no vosso meio? Como vocês deixaram o evangelho que foi pregado em meio à luta, em meio a sofrimento, tão rapidamente da vida de vocês? E como vocês deixaram entrar coisas, né, que não eram para vocês praticarem? Muitos judeus entraram no meio da igreja e começaram a exigir deles circuncisão, as tradições, coisa que não era para eles, mas sim para aqueles que tinham vivido antes, mas que Jesus tinha trazido a liberdade, né? A prática da circuncisão, a prática das tradições judaicas. Eles eram gentios, eles não eram da cultura judaica, eles não precisavam seguir as leis judaicas, então seguiram o ensino do Evangelho, o ensino de Cristo. E muitas vezes nós também, né, voltamos a algumas práticas religiosas anteriores ao momento que nós entregamos nosso coração para Jesus, vivemos. E eu falei do nosso país, né, de que aqui, né, o brasileiro é místico e tudo. E agora, Paulo, né, ele depois de um tempo, o primeiro capítulo fala do primeiro momento e também fala um pouquinho, né, de como ele se converteu. Agora, o segundo, ele fala já nas suas viagens missionárias e depois de 14 anos como estava. Olha o trecho da palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10. Gálatas capítulo 2, do 1
O trecho que eu falei, para quem não viu, é de Gálatas 1, de 6 a 7. Não, o trecho que fala assim: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando e querem perverter o evangelho. Então, ele faz uma advertência aí nesse processo. E agora, amados, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Capítulo 2 aí do livro de Gálatas. Levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e conduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios o que eles eram para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, cheio de graça, bendito e santo, queremos nessa hora ouvir a Tua voz, Pai, e pedir que de maneira especial o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Através da Tua presença, através do Teu Espírito, Pai, que o Senhor fale as nossas vidas, Senhor, e transmita o Teu Evangelho a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos nessa hora e pedimos. Amém. Amém. Então aqui, se você quiser depois ler um pouquinho e saber sobre essas viagens de Paulo, essa que ele se refere aqui está lá em Atos 12, tá? Sua segunda viagem missionária. E é nessa segunda viagem missionária, ele já está aí com Barnabé. Você vê que ele não está mais com Marcos, né? Mas ele está com Barnabé. E nesse processo é interessante que Paulo fala que ele sobe para falar aquilo que ele deveria falar e aquilo que ele precisava falar por uma revelação. Quantas vezes na vida você resolveu fazer algo e algo que era difícil, algo que necessitava de uma decisão na sua vida? E quantas vezes você fez isso por uma revelação de Deus? Fala assim, coisa que ninguém queria. Talvez algumas pessoas nem queriam. Falar, Paulo, aquele pessoalzinho lá, você ficou lá um tempo, falou do evangelho, aquele pessoalzinho já está largando a palavra de Deus. Aquele pessoalzinho lá já não está querendo mais nem te ouvir. Você vai até lá, né?
E Paulo, através de uma revelação, ele fala, e Paulo era alguém, né, que ouvia a voz de Deus. Teve uma vez que ele foi para Jerusalém e ninguém queria que ele fosse, porque em Jerusalém ele podia ser morto. E aqui fala por revelação. Nós somos daqueles que andam não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Tem momentos da nossa vida que o crer é mais importante do que o ver. O acreditar é mais importante do que o ter. Porque muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas pela fé, não tendo às vezes o recurso, mas acreditando pela fé que aquilo é mais real do que aquilo que eu vejo. Acreditando pela fé que eu posso caminhar debaixo de revelação, uma revelação de Deus, uma visão de Deus. Paulo, a partir de um momento da sua vida, né, talvez da metade da sua vida, ele resolve viver a vida por uma visão. Alguns perceberam algo diferente quando estavam com ele para caminho de Damasco, mas a visão só ele viu. Ninguém mais ali que estava viu. E ele teve uma visão de alguém que apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é o Senhor? Eu sou aquele que me persegue. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Era alguém mais religioso do que muitos que estavam na religião judaica. Era alguém que tinha aprendido a lei e seguia de maneira restrita, de maneira correta, de maneira certa, né? Sem se desviar dela, a lei. E entendia que a letra era suficiente, até o momento que ele teve uma visão de Deus. E muitas vezes, né, ele escreve sobre essa visão, trazendo para a sua vida que esse era o seu propósito de vida a partir de então. E agora ele fala de uma outra revelação. Olha que interessante aqui, ó. Subir em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Era um evangelho diferente do que os apóstolos pregavam? Era um evangelho sem as tradições. Mas não era diferente. O mesmo Jesus que transmitiu aos apóstolos, ensinou e transmitiu a Paulo o seu evangelho. Esse mesmo Jesus o apareceu. Os seus discípulos andaram com ele. Pessoas tementes a Deus estavam do seu lado, caminhando. Só que Paulo estava sem, né, as prisões da religiosidade. Ele não era mais aquele que estava preso a uma religiosidade, mas sim, ele estava preso à palavra transmitida a ele. E muitas vezes a gente tem que entender isso, que não era só Paulo que pode ter tido uma visão, uma revelação para a sua vida, mas nós também podemos ter visão e revelação. E nós também podemos ver debaixo de uma palavra, desde que nós creiamos, desde que nós acreditamos, desde que nós realmente possamos viver crendo nisso. E é interessante nesse processo, né? Mas em particular, aqueles que precisavam. E aqui, né, Paulo tinha alguns aspectos da sua vida e da sua liderança. Ele fala assim: eu supro uma revelação. Paulo sabia que ele não tinha muito tempo em alguns lugares, né? Naquela época você pregava o evangelho, muitas pessoas se convertiam e logo a perseguição começava. E ele também não podia ficar em muitos lugares, porque senão ele se tornava presa fácil para aqueles que perseguiam o evangelho. Mas ao mesmo tempo também, Paulo aqui, ele precisava ficar um tempo para ensinar o evangelho novamente. Sabe quando nós precisamos reaprender? Não tem pessoas que estão vivendo hoje na igreja
e às vezes precisariam voltar a aprender o Evangelho, aprender a como evangelizar, aprender a como o Evangelho é simples e de modo ele pode ser vivido de forma simples. Porque tem muitas coisas que vão entrando na igreja hoje, na igreja brasileira, parece que a cada mês, a cada semana, a cada trimestre, a cada ano, novas coisas vão entrando. E alguns acham que algumas coisas são realmente primordiais e necessárias. E a palavra de Deus, ela nos transmite que as coisas primordiais e necessárias, elas estão na palavra. E elas são colunas para o Evangelho. E elas não mudaram. E como oração, como disciplina espiritual, como dedicação na palavra, como firmeza de fé, como comunhão com os irmãos, como estar na igreja e crescer, né, na igreja do Senhor. E é interessante esse processo que Paulo vai e ele fala assim, mas eu vou procurar os mais influentes. Só que ele bate com a cara também. Porque logo depois ele fala que esses mais influentes, quais tenham sido outrora, não me interessa, né? Mas Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Há uma tendência, é uma tendência de liderança, né? Procurar pessoas mais influentes, que essas pessoas vão ter mais influência em outras pessoas, e o evangelho vai ser transmitido de uma forma mais clara, mais fácil e mais rápida. Mas nem sempre com o evangelho, com a igreja, acontece dessa forma. Pode acontecer? É lógico que pode acontecer, mas nem sempre acontece dessa forma. E o próprio Jesus, ao escolher os seus discípulos, tinham pessoas de influência? Tinham, mas tinham alguns também que não tinham influência. E foram ter influência depois do derramar do Espírito Santo. Tem pessoas que, às vezes, não têm uma influência antes, mas elas se entregam de tal maneira a Deus, que Deus enche ela com o seu Espírito de tal maneira que se tornam muito mais influentes do que outras pessoas. E Paulo olhou com olhos humanos e falou assim, não, esse aqui tem influência, esse aqui tem influência, então eu vou conversar com esses. Paulo era alguém que gostava do debate. Paulo era alguém que gostava de conversar e confrontar. Ele fez isso muitas vezes nas cidades gregas. E agora, ele estava nessa cidade separando pessoas para ensinar novamente, para que essas pessoas voltassem a ensinar outras pessoas que estavam se perdendo com outro evangelho, se perdendo com tradições, colocando coisas que não são fundamentais na carreira cristã. Voltando a algumas práticas que não eram necessárias e não acrescentavam em nada. Não tem momento da nossa vida que a gente faz algumas coisas e depois de um tempo fala assim, pô, isso não acrescentou em nada. E aquele cara falou que era bom, hein? Né? Se fosse hoje, aquele coach falou que é bom isso, hein? Aquele coach falou que é legal isso. Mas não ajudou nada. Né? Eu podia me dedicar mais a outras coisas. Eu podia buscar mais outras coisas. Eu podia vivenciar mais outras coisas. Que outras coisas são essas? Uma comunhão, né, que me faz crescer. Tantas pessoas hoje têm falado, né? Caminho do lado de pessoas que te fazem crescer. Caminho do lado de pessoas que te ajudam a levantar. Caminho do lado de pessoas que valorizam quem você é. Vamos caminhar do lado de pessoas. Vida de oração. Se eu estou deixando a vida de oração, posso voltar mais à vida de oração, ao compromisso com a oração. Se eu estou deixando a leitura devocional e o crescimento da palavra. Né? Interessante, essa semana eu estava assistindo um vídeo, até compartilhei, do pastor Jeremias, falando que tem um monte de coisa que ajuda para a igreja a se tornar missionária. Mas o que ajuda mesmo
é a gente ensinar sobre missões do púlpito. Tem um monte de coisa que às vezes ajudam a gente chegar num lugar e num patamar. Só que muitas vezes a gente quer chegar no patamar lá no alto sem batalhar a vivência diária e o crescimento que outros batalham. Muitas vezes a gente quer ter uma vida de oração de uma tal pessoa, de tal pessoa, mas o quanto a gente tem se dedicado de oração? A gente dedica de oração o mesmo tanto que aquela pessoa dedica? Muitas vezes a gente quer ter um conhecimento da palavra, a gente quer ter um conhecimento da palavra, né? E na palavra, só que a gente não lê. A gente só quer hoje, às vezes, pegar videozinho de 1 minuto, videozinho de 30 segundos e ouvir uma palavra. Ao invés de ler a palavra, ao invés de tentar entender, ou às vezes pega um vídeo desse e fala assim, pô, será que isso é real? Vou lá para a palavra, será que tem isso mesmo? E pego a palavra para ler. E eu vou crescendo. E eu vou conhecendo a palavra. E eu tenho um conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente tem conhecimento de algo, eu como professor, quando a gente tem conhecimento de algo, é quando a gente consegue falar de algo e explicar esse algo. Agora, se eu não consigo só explicar, e eu só tenho ele na minha boca como jargão, eu não conheço. A palavra de Deus, ela não é amuleto. A palavra de Deus, ela não é caixinha de promessa. A palavra de Deus, ela é um alimento que ele precisa ser, né, degustado, que ele precisa ser de maneira coerente, assimilado, para que eu possa transmitir para alguém. Porque como que eu posso fazer discípulo? Ensinando. Os discípulos de Jesus, eles eram alunos de Jesus. Então eu só posso fazer discípulos se eu consigo ensinar a palavra de Deus. Se eu não consigo transmitir a palavra de Deus para ninguém, eu não consigo fazer discípulos. E uma ordenança de Jesus é que nós façamos discípulos. Sereis minha testemunha, né? Mas fazei discípulos entre as nações. E nós precisamos fazer discípulos. Seja 1, seja 30, seja 100. Mas eu preciso fazer discípulos. E é um ensino da igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Assim como o corpo humano não pode sobreviver ou separar, de maneira separada, a igreja também ela precisa caminhar unida. Ela precisa caminhar com propósito. Né? E nós não podemos viver sem Jesus. Se Jesus, que é o cabeça, ele nos ensinou algumas coisas, e ele falou sobre o evangelho, e basicamente o que nós precisamos ensinar da vida cristã é o que está nos evangelhos, eu preciso pegar disso e ser discípulo, que são membros do corpo. Os discípulos são membros do corpo de Jesus, que é o cabeça. E é importante nós entendermos isso. Né? Outra coisa, né? O reino é importante. O reino de Cristo não é desse mundo. Por isso, quando Paulo fala assim, ó, eu fui por uma revelação, é porque ele ouviu a voz de Deus. O reino de Jesus não é deste mundo. Em vez de ser uma entidade política e mundana, a igreja é um reino espiritual, assentado no caráter santo de Deus. E nós somos pedras que vivem, transformadas para a glória de Jesus. Transformadas para edificar, para manifestar o reino de Deus. Eu manifesto o reino de Deus vivendo de forma santa. Eu manifesto o reino de Deus expressando a palavra de Deus. Eu manifesto o reino de Deus transformando a minha vida através do Evangelho. E eu anuncio a Cristo. Né? Então, é importante nós entendermos esse processo. E a casa de Deus, o que é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos santuário do Senhor, habitação, edifício espiritual. Né? Então, a minha vida, também eu preciso entender que a minha vida, quando eu tomo para a minha vida uma revelação, quando eu tomo para a minha vida uma palavra, quando eu tomo para a minha vida uma visão,
inclui tudo na minha vida que eu faço. Porque eu sou a habitação do Espírito Santo. E tudo que eu faço precisa refletir a glória de Deus. Pode ser através até de um erro meu. Através de um erro, uma confissão, um pedido de perdão, uma maneira diferente de agir, eu reflito a glória de Deus. Através de um passo de fé, eu reflito a glória de Deus. Através de uma vida, né, comprometida com a palavra, eu reflito a glória de Deus. Então, a importância desse organismo vivo que é a igreja, a importância de viver. E Paulo tinha essa preocupação. Ele fala assim, ó, se uma igreja que está nascendo, ela já nascer, né, com alguns problemas ou com algumas dificuldades, isso ela vai levar por um bom tempo na sua vida. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação de logo voltar e ensinar novamente o que precisava ser mudado. E ele escolheu aqui pessoas que não lhe acrescentaram nada. E ele fala aqui que até o companheiro de viagem dele foi constrangido a voltar a uma vida de escravidão. E no momento da fé cristã, muitas vezes nós somos constrangidos. Até por pessoas cristãs ou pessoas não cristãs. A pessoa fala, você não tem que fazer isso, 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 isso. Você não precisa disso, daquilo outro. Você não precisa seguir essa norma ou aquilo outro. Mas quem que falou isso que precisa? Tá na Bíblia mesmo que precisa? Ou é só uma coisa da sua cabeça? Né? Ou é só uma coisa da sua religiosidade? Não, é preciso. Não. Muitas vezes nós temos que voltar. Aqui, Tito foi constrangido, né, a fazer, né, ele foi conferido se ele tinha a circuncisão. Ou não, você precisa. Não. Como assim? Eu preciso, ó. Os quais nem ainda por uma hora nos submeteram, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então eles quiseram espreitar a liberdade que temos em Cristo. Se você está praticando algumas coisas, isso não é pecado. Mas muitas vezes isso pode constranger alguém. Naquele momento você pode fazer como eles. Ó, tudo bem, nesse momento. Mas não que seja uma regra para a sua vida. Porque se torna uma regra, é uma tradição. E eu tenho que fazer algo. Mas algo que não é da palavra. Mas algo que é da tradição do homem. Sabe? E muitas coisas, a gente pode colocar diversas coisas. Né? Há um tempo atrás, os pastores só pregavam de gravata. Ah não, se não tiver de gravata, não tem a unção. Né? Quem disse isso? Está na Bíblia isso? Está na Bíblia que você não tiver de gravata, você não está? Então o irmãozinho que está pregando de bermuda lá na África, né, embaixo de uma árvore, né, salvando vidas, tendo ali, usando ele não tem o azeite de Israel, ele não tem o azeite, não sei de onde, o que ele tem é um azeite lá na casa dele, pegou um azeitezinho e está ungindo as pessoas, está curando. Então ele não tem a unção. O irmão que está lá nos povos ribeirinhos do Amazonas, né, num rio, né, pregando para alguns, lá, como eu fui na Tailândia, numa reunião que falavam 4 línguas. Na Tailândia, lá nos Mokens, né? Como que foi nossa ceia? Doritos? Suco de laranja, Tampico e Doritos. Não, mas tem que ser o pão sem fermento. Eles não têm pão sem fermento lá. Eles não têm suco de laranja, suco de uva lá. O suco que eles têm era um outro suco, não era um suco de laranja concentrado. É o suco que eles têm. E a ceia foi praticada com isso. Ah, não, Doritos,
eu tomei a ceia com Doritos em uma reunião que era para não cristãos. Lá nos Estados Unidos não tem igrejas, muitas vezes, os cultos à noite, né? Então eles têm o culto de manhã, tem 2 cultos de manhã. À noite, o irmão que me recebeu lá, eu fiquei um tempo lá, o irmão que me recebeu, todo domingo a gente fazia uma reunião. Quando fechava um café às 7 horas da noite na praia, aí esse moço que era dono do café, era cristão, ele deixava a chave com os irmãos da igreja e já deixava uma mesa com lanches prontas. Aí esses irmãos faziam uma reunião e convidavam não cristãos. Aí comia o lanche, conversava, depois eles faziam uma roda, apresentavam um trecho do evangelho e comiam uma ceia com Doritos. Porque tinha uma irmã lá que não podia comer pão. E fez uma ceia com Doritos. Então não pode. Não podia fazer essa reunião e não podia lembrar da morte e ressurreição de Cristo porque eram Doritos. Né? Não sei, são tradições. Se a gente voltar a algumas tradições, né? Mas eu acho que cada região, algo tem o seu modo de viver, né? E Deus transforma a vida dessas pessoas que estão inseridas numa cultura diferente da nossa. Mas outras coisas também. Você pode, às vezes, apresentar o evangelho para alguém aqui hoje e se alguém falar de algumas coisas que são tradições religiosas, católicas do Brasil, são religiões de tradições de religiões africanas do Brasil, que pode ser de diversas coisas, né? Ou do espiritismo, e querer inserir dentro desse processo. Aí a gente olha para esse texto e a gente pode até falar para ele, né? É isso aqui, não. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Para que a verdade do evangelho permaneça em vós, né? A nossa liberdade que temos em Cristo, nós não vamos voltar à escravidão, não. Você está me falando uma coisa que é só tradição. E Jesus me trouxe liberdade das tradições para eu viver a verdade do evangelho, para eu viver a verdade daquilo que Cristo me ensina. É uma coisa simples, mas Paulo estava confirmando o seu apostolado naquele lugar, falando, eu tenho a certeza daquilo que Deus falou comigo. E o evangelho é só isso. Ele não precisa de mais do que isso. O evangelho, a gente precisa crer em Jesus, abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, reconhecer Jesus como Senhor e viver para Ele uma vida santa. Viver para Ele uma vida comprometida. E ir aprendendo de cada coisa. Se eu estiver vivendo uma vida santa, se eu crer no que a palavra diz, pregar o evangelho e viver com Jesus, eu vou estar preparado para a sua volta. Vou estar preparado para aquilo que Jesus tem para a minha vida. Sabe? Eu não preciso de muita coisa. Paulo está simplesmente falando, Gálatas, né? Pessoal, não voltem às práticas que Jesus já te libertou. Não voltem a viver isso que Jesus já libertou vocês. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe? E entendam que o evangelho, a igreja, é diferente do mundo. O mundo talvez vai buscar sempre as pessoas de mais influência. Jesus está buscando as pessoas que se humilham perante Ele. Jesus está buscando as pessoas que se quebrantam perante Ele. Jesus está buscando as pessoas que abraçam o seu evangelho e amam a sua morte e ressurreição e esperam a sua volta. Jesus está buscando pessoas que se comprometem com uma vida santa. Jesus está buscando outras coisas. Naturalmente, né, a pessoa que vive para Cristo, ela naturalmente vai ter a sua influência. Porque Deus honra aquele que o honra. Deus honra aquele que se compromete com Ele. Deus honra aquele que busca viver uma vida de acordo com o seu agrado. E é interessante nesse processo do que Paulo está falando aqui, e ele está falando
né? E nós fomos separados. Eu e Barnabé, para viver para os gentios. Pedro, Tiago e os demais discípulos, separados para aqueles que viviam da circuncisão, para aqueles que viviam com Cristo. Nós temos que encontrar o nosso lugar no reino de Deus. Nós temos que encontrar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos se esconder, né, e guardar os nossos talentos e dons. Todos nós somos chamados a fazer discípulos. Todos nós somos chamados a viver o Evangelho. Todos nós somos chamados a viver para Cristo, entregando nosso coração, entregando ao Senhor. Mas temos que estar preparados para a sua volta. Temos que estar preparados também para a morte. Só tem 2 caminhos para encontrar com Jesus. Um é a morte, o outro é quando Ele nos chamar. Se durante a nossa vida Ele nos chamar, através da morte nós iremos para Ele. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar em paz com isso. Ontem o pastor Vladimir Gray me abraçou, né, e falou assim, né, do Aquiles. Falou, o Aquiles é um filho para mim, porque ele foi meu pastor auxiliar logo no começo do ministério. Tinha uns, acho que 16, 17 anos. E ele falou, ele lutou muito para viver, mas ele também estava preparado para a morte. Ele estava preparado para a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem o seu tempo. Depois nós encontramos até o pastor Silas na saída, né? E o Silas falou, o Salmo 139, ele fala isso. Cada um de nós temos os seus dias contados. Ninguém pode acrescentar um dia na nossa vida, se não for o Senhor. Cada um de nós temos o seu dia. Temos que estar preparados para aquilo que Cristo. E, no tempo que nós estamos aqui, servir da melhor maneira a Jesus. Servir da melhor maneira a Jesus. Vamos colocar um vídeo e depois nós vamos orar. E que você pense nisso. A única coisa que os apóstolos disseram para eles: preguem o Evangelho, vivam o Evangelho e não se esqueçam dos pobres. E Jesus deixou isso muito claro, né? Eu vim para os doentes, para os enfermos, para os necessitados e para os pobres. O Evangelho do Senhor não é para aqueles sãos, ou que se entendem, ou diz serem pessoas sãs, mas são para aqueles que desejam uma transformação. São para aqueles que desejam Cristo, que desejam o Senhor. Ouça esse pequeno trechinho, uma frase do nosso amigo Aquiles. A gente tende a buscar explicações que nós muitas vezes não teremos respostas. A gente quer que as coisas sejam lógicas para a gente. A gente quer que as coisas de Deus façam sentido para a nossa mente. E a gente sofre por causa disso. E a gente diz, pô, Deus não fala. Eu estou perguntando. E ela tenta entender de maneira lógica por que Deus permitiu que as coisas fossem assim na minha vida. Nem sempre, ou quase nunca, Deus nos dará essas respostas que nós estamos buscando. Até porque não teremos condições de entendê-las. Não temos mente, não temos capacidade para entender essas coisas. Eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todas as explicações, mas uma coisa eu sei: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Cumpra em mim a tua palavra. A gente tende a buscar explicações que nós muitas vezes não teremos respostas. A gente quer que as coisas sejam lógicas para a gente. A gente quer que as coisas de Deus façam sentido
para nossa mente. E a gente sofre por causa disso. E a gente diz, pô, Deus não fala. Eu estou perguntando. E ela tenta entender de maneira lógica por que Deus permitiu que as coisas fossem assim na minha vida. Nem sempre, ou quase nunca, Deus nos dará essas respostas que nós estamos buscando. Até porque não teremos condições de entendê-las. Não temos mente, não temos capacidade para entender essas coisas. Eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todas as explicações, mas uma coisa eu sei, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nossos olhos, vamos orar. Que a palavra de Deus possa se cumprir em mim. A palavra de Deus se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. Ele teve uma confirmação de Deus. Viveu de acordo com uma visão. Pregava de acordo com revelações da parte de Deus para a sua vida. Não tinha medo da morte. Porque o viver que ele vivia na carne, ele vivia para Cristo. E ele já tinha morrido para esse mundo. Quando a gente já morreu para esse mundo, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós apanhamos, aquilo que agridem a gente, já não faz mais tanto efeito. Porque eu estou morto para este mundo. Agora eu vivo para Cristo. E Cristo vive em mim. Senhor Deus maravilhoso, Pai. A Tua palavra é real. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é esperança. A Tua palavra é dádiva para aquele que crê, Pai. Que o Senhor derrame a Tua palavra sobre as nossas vidas. Nos ajude a entender, crer e viver o Evangelho. De forma simples, de forma real, de forma verdadeira. Aquele que ama a Cristo, vive para Ele. Aquele que ama o Senhor, anuncia a sua palavra. Aquele que ama o Senhor, transmite as verdades da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. É através de Jesus que nós nos encontramos com Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Fazer discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhando para a vida do jovem, que precisa de transformação. Olhando para a vida daquele que está na fase adulta, está enfrentando as crises da sua vida e precisa de transformação. Olhando para a vida do necessitado, que precisa de recursos, de amparo, de muitas vezes de força nas suas emoções. Olhando para a vida dos viúvos e viúvas que necessitam de suporte, olhando para a vida dos pobres que muitas vezes são esquecidos, abandonados. Senhor, ajuda-nos a viver para Cristo. Toca o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.